Olá, nessa aula nós vamos validar o exercício que a gente fez de Radier aqui na nossa planilha automática. Essa planilha também foi feita justamente em função desse curso aqui, para disponibilizar para que você possa usar aí posteriormente. Assim como a planilha de sapatas aqui, você vai priorizar aqui, preencher os dados em vermelho, certo? As informações devem ser preenchidas na ordem do processo de cálculo. Claro, não vai ter problema se você preencher fora da ordem, claro. Mas para ficar fácil de visualizar, eu recomendo que você preencha na ordem adequada aqui, nos passos adequados, beleza? Então é bem simples, nada, não tem nenhum segredo nela. Só ela ficou um pouco maior aqui, tem que dar uma giradinha aqui na barra para a gente conseguir visualizar o que restou aqui da planilha, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu já deixei preenchido aqui os dados da sondagem para facilitar, para não ficar indo e voltando na colinha. Então eu já deixei preenchido aqui. Aí é só para você preencher aí também. O SPT eu deixei a imagem aqui, mas é só você ir lá no slide que você vai conseguir consultar aqui o perfil geotécnico desse solo, ok? Então, preenchido aqui o SPT, o segundo passo é preencher os dados iniciais aqui. O concreto 30 MPa, o solo, deixa eu pegar outra colinha aqui. Solo é argiloso, comprimento 4,5, ok. O pilar 14 por 30. Você, assim como na planilha de sapato, você não vai conseguir inserir um valor menor do que 14, tá? Porque é normativo. E nem vai conseguir colocar o AP menor do que BP, porque AP precisa ser menor do que BP ou no mínimo igual, né? Se eu colocar 13, por exemplo, aqui vai dar um erro, tá? Ok. 14 por 30. A matéria-prima do agregado, conforme o exercício, é calcário. Deixa marcado calcário aqui, então. Comprimento, vocês podem escolher de 4,5 a 6 aqui, ok? Eu acho que mais do que isso não é necessário. Mais do que 6, né? Aí, comprimento do radier, ou lado A, né? Maior lado, 20 metros. B, que é a menor dimensão, 10 metros. Espessura, já vamos direto na de 35 centímetros. Aqui você coloca em centímetros, tá? Carga acidental, 2 kN. Carga permanente, se você tiver algum contrapiso, piso cerâmico, aí você pode inserir aqui. Para efeito de comparar com o que a gente fez até agora, vamos deixar 0, porque a gente não colocou isso no anterior, né? Carga pontual máxima, priorizar em colocar a carga pontual máxima, tá? Que por ela a gente já consegue calcular a punção. Então, 350 kN. E a distância média dos pilares, estamos entre 8 e 9, né? Vamos colocar 9 aqui que vai dar na mesma. Beleza? Aqui automaticamente, pela teoria de Vesic, ele já calculou o módulo de elasticidade em função do SPT, o coeficiente de poação do solo, a inércia unitária do radier, e aqui automaticamente ele calculou o KV. Ok? Bateu com o nosso lá. Se a gente transformar para kN por metro cúbico, vai dar o 950. Ok? O bulbo de tensões aqui ele também já calculou no passo 4. Já fez a verificação automática aqui do R, que é a faixa de influência, né? Aqui automaticamente também já calculou o módulo de elasticidade do concreto. O coeficiente de poação do concreto ele é fixo em 0,2, né? E então, quinto passo aqui, ele já calculou o SPT médio, da mesma maneira que a sapata faz lá de procurar qualquer cota inicial e a cota final. Essa planilha também já faz, tá? Automaticamente ela já vai pegar aqui, em função do bulbo de tensões, ou da profundidade do bulbo de tensões, ele vai calcular o SPT médio. E aí, em função da teoria de Terzaghi, ele já vai fazer a tensão admissível, vai calcular a área de influência automaticamente. E aqui, uma coisa importante que você tem que informar. Lembra que a gente falou sobre a sobreposição de áreas de influência, ou zonas de influência de cada pilar? Lembra que a gente tinha aquela figurazinha que eu tinha um círculo que estava sobrepondo outro círculo, e ali no trecho de 2 metros a gente precisaria considerar dobrado as tensões de contato do pilar? Então isso aqui é para isso, ó. Se você tem um pilar muito próximo do outro, aí tem sobreposição, né? Dependendo das condições aí de cálculo, né? E aí eu deixei aqui para você colocar, se você tem no seu projeto, se você vai fazer a plantinha, lógico, lá no AutoCAD, em qualquer lugar, e vai fazer o desenho das zonas de influência. E se por um acaso as quantidades de pilares dentro da zona de interferência entre si
for 1, 2, 3 ou 4, 5, enfim, o quanto for, você vai colocar aqui, você vai informar aqui, ó. Vamos dizer que dentro da mesma zona de interferência eu não tenha só 2, eu tenha 3 pilares, eu tenha 4 pilares, eu tenha 5 pilares ou mais. Entendeu? Isso é para quando os pilares estiverem muito perto, que a zona de interferência entre si possam chocar. Então, automaticamente ele vai calcular a tensão mínima, que é sem a interferência, né? Mas considerando a carga pontual máxima, e a tensão máxima, levando em consideração a sobreposição das zonas de interferência. Entendeu? Aí você vai colocar se 2 pilares estão se interferindo, 3 pilares, isso vai depender do seu projeto. Eu coloquei aqui até 10 pilares, ok? Sexto passo, ele já está verificando a punção aqui automaticamente. Só para efeito de visualizar, vou colocar o 16 aqui na espessura do radier para a gente ver como é que ficaria em função daquele cálculo que a gente fez inicial lá no pré-dimensionamento. Aqui, ó, não resiste à punção. Então, assim como anteriormente não havia resistido por causa da pouca espessura, aqui na planilha também não resistiu. Então vamos voltar aqui para o 35. Aqui você precisa preencher a área de influência do nó, já comentando sobre os dados a serem inseridos para o software, certo? Os outros dados anteriores são automáticos, né? O nido concreto, o coeficiente de poação do concreto, o módulo de deformação cisalhante. Aqui você coloca a área de influência do nó. A gente está sempre predominando em 1 metro. É mais adequado, né? Porque automaticamente ele calcula o KZ de centro, de canto ou borda. É os dados que você vai colocar caso você queira fazer esse processo mais refinado de colocar junta por junta, como a gente já fez lá no GEL 5, como já ensinei. Caso você queira colocar um por um, junta por junta, identificando qual é de canto, qual é de borda, sendo a de canto recebendo só 1/4 da mola, a de borda recebendo só metade, e assim por diante, tá? Mas se você quiser colocar somente como o caso é de centro, igualar para todas, fazendo a linha de apoio, é só usar o 950, ok? E aqui a gente traz de lá do software para cá os momentos fletores. Vou pegar a colinha aqui dos momentos fletores. Ó, MDX 126,2, 126,2, MDY positivo 114,5, MDX negativo 90,8, MDY 120,4. E aí você coloca aqui, ó, os recalques mínimos e os máximos. O mínimo ficou 976, 9,76 milímetros, e o máximo 27,29. Ok? Esses aqui são os dados que a gente retirou lá do GEL 5. E aqui automaticamente ele identifica as armaduras. Aqui KMDX, KZX, ASX, Rho mínimo e área de aço mínimo. Veja que a área de aço mínimo é igual para todos, porque a espessura do radier é a mesma, né? Então vamos comparar aqui as áreas de aço da planilha com as nossas. ASX inferior 9,91. Aqui deu 9,87, então deu bem próximo também. Muito provavelmente seja na hora da planilha procurar aqui o KMD ou o KZX, enfim. É porque como os valores quase sempre são aproximados, então a planilha também está procurando por valores aproximados, mais próximos. Então a gente procura o mais próximo de um jeito, talvez a planilha procura o mais próximo de outro, mas o valor está muito próximo aqui também. ASY inferior 8,96, aqui 8,92, bem próximo também. ASX superior 7,04, aqui 7,02, muito próximo também. ASY superior 9,42 e aqui em cima 9,42. Então os valores estão na segunda casa decimal, então está muito próximo ali o arredondamento, ok? Aqui a gente escolhe embaixo a malha de base superior e inferior, como achar adequado. E aí, se você adotar, por exemplo, uma armadura que automaticamente seja suficiente para combater os esforços das armaduras principais, ele vai falar aqui, ó, que essa armadura serve para ser utilizada como armadura longitudinal. Caso não, como é o nosso caso aqui, ele vai falar que é apenas para reforço ou para distribuição, ok?
aqui mesmo que eu coloque 10 feed 10, que seria uma das maiores malhas aqui já, eu só vou ter disponibilidade para reforço e distribuição, ok? Então eu coloquei disposição aqui, ó, 4.2 a cada 10, 4.2 a cada 15, 5 a cada 10, 6 a cada 10, 8 a cada 10, 8 a cada 15, 10 a cada 10. Então são essas malhas disponíveis aqui na planilha. Okay? Então se os esforços não são muito grandes, às vezes só utilizando a malha aqui, ele já vai dizer aqui que está suficiente para combater os esforços. Aqui no passo 11, só é o alojamento, a distribuição das armaduras. Você escolhe aqui a bitola da sua barra. Se a bitola for muito grande, ele vai falar que você tem que diminuir o φ, né, porque está fora do intervalo de espaçamento mínimo e máximo conforme a norma. E se estiver muito pequeno também ele vai falar para aumentar o φ, ok? Então você tem que priorizar uma armadura que esteja dentro do espaçamento e que também seja econômica. Então ele colocou aqui, ó, 13 φ de 10 a cada 7. Então ficou N1, que é a primeira armadura, né? Φ de 10 a cada 7. E assim por diante. N2, φ de 10 a cada 8. E assim por diante, ok? E aqui uma opção, caso a malha de base seja suficiente para combater aos seus esforços de momentos. Se no caso em que sua armadura for suficiente para combater os esforços de momentos, você pode vir aqui e desprezar a armadura principal. Quando você desprezar a armadura principal, ele vai colocar um tracinho aqui, ou seja, vai zerar dos dois lados. Mas você só vai fazer isso quando aqui estiver escrito que é permitido utilizar conforme os esforços, ou que é permitido utilizar como armadura longitudinal principal, ok? Se estiver escrito apenas reforço de distribuição, você não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque a armadura que você está utilizando não combate os esforços, ok? Então eu não vou desprezar a minha armadura principal, beleza? Então no último passo aqui a gente verifica os recalques, né? Aqui ele já identificou os limites em função do solo que a gente colocou lá em cima. Como a gente informou para ele que é solo argiloso, ele já identificou aqui, ó, recalque máximo limite 100, recalque diferencial limite 40, e aqui ele já verificou e deu ok. Só vai faltar a gente fazer o distorcional, que depende da distância. A distância era 11,18. E óbvio, né, a gente precisa, né, dizer para ele qual que é o limite que eu estou considerando, né? A partir de 1 sobre 700 eu já não poderia utilizar esses recalques aqui distorcionais, né? Ou seja, mesmo utilizando 1 sobre 500, já estamos ok. Então a gente poderia utilizar até no máximo onde os recalques distorcionais são o limite de 1 sobre 600. Mais do que isso já não permitiria, ok? Beleza. Tendo isso em mãos, a gente só vai dar uma olhadinha lá no detalhamento. Aqui está o nosso detalhamento. Todas as armaduras aqui já estão com os detalhamentos automáticos, né, de dobra, tamanho, quantidade, bitola, espaçamento e comprimento, tanto para X quanto para Y. E aqui também eu fiz aqui uma tabelinha de quantificação automática. Se você mudar lá para 8, ele vai deixar 8. Se você mudar para 12, ele vai deixar 12. Enfim, ele vai identificar automaticamente as bitolas de aço que você utilizar. E aí, como cereja do bolo aqui, eu coloquei um custo aproximado dessa fundação inteira aqui. Nesse caso nosso, a gente ia gastar aqui um total de R$105 mil, o que não é pouco, é muito. Então vamos comparar aqui rapidinho com o que a gente detalhou lá no slide. Superior Y, 250 φ de 10 a cada 8. Superior Y, 250 φ de 10 a cada 8, ok. Superior X, 91 φ de 10 a cada 11. Superior X, 91 φ de 10 a cada 11. Aqui agora, inferior X, 250 a cada 8. 250 φ de 10 a cada 8, beleza. Inferior, 143 φ de 10 a cada 7. 143 φ de 10 a cada 7. Então, até as quantidades bateram, né? Então a planilha ficou assim. Tá toda automatizada para você utilizar depois aí. Qualquer dúvida sobre a planilha ou sobre o próprio conteúdo, você pode me procurar. Se tiver alguma sugestão também pode me procurar. Vou procurar te ouvir e, se possível, te atender. E qualquer dúvida, mais uma vez, não hesite em entrar em contato. Na próxima aula a gente já vai entrar em outro assunto, estacas.
Então, até a próxima.